Coisas sobre o investimento que ninguém te conta. A primeira coisa que está a seu favor são os juros compostos e o tempo. Os juros compostos são, na verdade, o preço do dinheiro ao longo do tempo. Imagine que você invista R$ 500 por mês, todos os meses, em um período de 20 anos. Imagine que você investe a uma taxa de juros de 14,25%, que é a atual taxa Selic. Então você tem os juros e você tem o tempo. E no final de 20 anos, você teria R$ 605.500. Veja que o tempo, aliado ao juros, te deram esse patrimônio. E o mais importante é que os juros foram de 485 mil. Então apenas os juros trabalharam para você enquanto você dormia. Coisas que não te falam sobre o investimento, parte 2. A primeira coisa nós já falamos que são os juros compostos, que são nada mais, nada menos do que o preço do dinheiro ao longo do tempo. A segunda coisa são a inflação, ou é a inflação. A inflação é a perda do dinheiro ao longo do tempo, é a perda do poder de... Existem duas maneiras de criar a inflação. A primeira é o aumento generalizado dos preços. Tudo sobe, tudo fica mais caro e você usa cada vez mais dinheiro para comprar cada vez menos coisa, ou as mesmas coisas que comprava antigamente. A outra maneira de entender a inflação é a expansão da base monetária, isto é, quando o governo passa a imprimir tanto dinheiro que você enche a economia com dinheiro novo e esse dinheiro ele fica com muito mais volume dentro da sociedade, o que faz com que ele perda o poder. Quanto mais o dinheiro imprimir, quanto mais o governo imprimir dinheiro, mais dinheiro terá na economia, por consequência você vai ter mais demanda, mais consumo e se não aumentar a produtividade, o dinheiro perde total valor. Então você investe para que o seu dinheiro não perda valor ao longo do tempo. Primeira coisa, juros compostos. Segunda coisa, inflação. Inflação é a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Você investe para que o seu dinheiro não perca valor. Verdade sobre investimentos número 3, que ninguém te conta. A número 1 é que os juros compostos podem salvar a sua vida. A verdade número 2 é que a inflação pode acabar com a sua vida. Verdade número 3, você precisa construir um patrimônio para você. Veja bem, a única forma que nós temos no Brasil de aposentar-se para os trabalhadores, sejam eles CLT ou outra forma de trabalhar, é o INSS. Isso nunca será suficiente, porque o INSS é uma grande pirâmide, onde pessoas que estão no topo estão sendo sustentadas por pessoas que estão na base, trabalhadores mais jovens, como você e eu. Eu não tão jovem assim. Mas isso é uma grande pirâmide que pode ruir, porque todos os anos o INSS, a Previdência, ela está com rombo. Então qual é a única forma de você se ver livre desse déficit no futuro? É montar um patrimônio para você a partir de hoje. Veja que você tem, se você é uma pessoa jovem, 18, 20, 25 anos, 30 anos, veja que a expectativa de vida do brasileiro vai chegar, já está se aproximando dos 80 anos de média. Então você tem o que é ao seu favor? O tempo e os juros compostos. Os juros compostos, como diz Albert Einstein, é a oitava maravilha do mundo. Significa que você tem a seu favor a oitava maravilha do mundo. Imagine que você construa um patrimônio que você pode ficar para você e usufruir totalmente no futuro, ou então passar para uma pessoa que você ama, seja seu sobrinho, seja seu irmão, seja os filhos e netos. O INSS não passar para pessoas que você gosta. Então construa um patrimônio. Como? Investindo parte do que você ganha, no mínimo 10%. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia diz que você deve colocar na sua bolsa a 10ª parte de tudo que você ganha, 10%. No mínimo 10%. O ideal é que você construa uma carteira com reserva de emergência de 30%. Então, construa o seu patrimônio investindo no Tesouro Direto, investindo em ações, em fundos imobiliários, uma poupança no Bitcoin ou investimentos no exterior para que você fique protegido da perda do poder de compra. Que você invista R$ 100 e você quer alcançar um patrimônio de 100 mil. Veja a quantidade que você precisa investindo R$ 100 por mês para alcançar R$ 100 mil, sendo que você vai ter uma taxa de retorno de 12%. Então, no primeiros 5 anos, você vai conseguir apenas R$ 7.017,09. No 10º ano, isso já pula para R$ 17.487. No 20º ano, investindo R$ 100 mensais, 12% por ano, isto é, 1% por mês. No 25º ano, 64. Apenas no 33º ano que você tem R$ 1.000, R$ 100 mensais. Agora, no segundo cenário, se você investir R$ 300 por mês, 12% ao ano, nos primeiros 5 anos, você alcançaria R$ 29. No 10º ano, 58. E no 15º ano, R$ 100 mil. Veja, diminuiu pela metade só porque você aumentou o seu aporte. Saiu de 100 para 300. Vamos ver um outro cenário? Digamos que você investe e você quer alcançar R$ 100 mil e você está investindo R$ 500 agora, com a mesma rentabilidade de 12. Veja que os R$ 100 mil virá com 9 anos de investimento. Veja que nós saímos de 33, 15, agora 9 anos. Imagine um outro cenário. Se você investir R$ 800 a uma taxa de 12%, você alcançaria os R$ 100 mil, 6,3 anos.
Veja só a ação dos juros compostos. Veja como os juros compostos eles crescem bastante ano após ano. Veja um outro cenário. Se você investir R$ 1.000 mensais para chegar aos primeiros R$ 100.000, você demoraria apenas 5 anos. Em apenas 5 anos, você teria R$ 100.000 investindo R$ 1.000 mensais a uma taxa de 12% ao ano. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como alocar de forma correta a sua reserva. O que é uma reserva? Veja bem, os imprevistos sempre acontecem e eles acontecerão. A única certeza que temos é que eles irão acontecer. Então a reserva financeira ele virá para te tirar do perrengue. Ninguém quer cair no perrengue. Imagine que você precise comprar pneus novos dos carros e você vai ter que entrar no seu cheque especial, entrar no cartão de crédito ou pedir dinheiro a alguém. Isso é uma situação muito embaraçosa e você pode contrair dívidas que você não quer. Então a reserva de emergência vem para tirar você, para não impactar o seu orçamento. Então a reserva de emergência serve para isso. Como nós podemos criar, compor a nossa reserva de emergência? Veja, existem dois grupos. O primeiro grupo é chamado de CLT. O que é o CLT? CLT são pessoas que têm emprego fixo, que têm carteira assinada, que têm o famoso FGTS. Então essas pessoas têm uma renda previsível, mensal. Essas pessoas sabem quanto ganham, ou pelo menos deveriam receber. Mais ou menos! Saber. Então essas pessoas, elas têm uma reserva, elas têm uma renda previsível. Eles sabem quanto vão ganhar. E para essas pessoas que são CLT, FGTS, carteira assinada, pelo menos 6 meses do seu custo fixo mensal. O que é isso? Se você tem uma renda de R$ 2.000, o seu gasto mensal é 1.500, significa que você tem que ter pelo menos 6 vezes 1.500 para compor a sua reserva de emergência, certo? Agora, se você é um empreendedor, um autônomo, a sua renda varia mensalmente. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 12 meses do seu custo fixo mensal, ok? Então, como o empreendedor tem uma renda que varia bastante, porque as vendas dependem do mês, depende de como está o cenário, o ideal é que ele tenha 12 meses do seu custo fixo mensal guardado num lugar que tenha bastante liquidez. Nós vamos ver já já o que é isso. Agora, onde eu não devo colocar minha reserva de emergência? Esse é um assunto muito importante. A sua reserva de emergência nunca deve estar embaixo do colchão. A sua reserva de emergência nunca deverá estar na poupança. Por que a poupança? Porque a poupança, ela não é um investimento correto, ela não é um bom investimento. A poupança, ela não rende, ela faz aniversário. 58, 59 dá pra comprar. A cada mês, uma vez por mês, a poupança faz aniversário. E se você retirar o seu dinheiro antes do aniversário, cai toda a sua rentabilidade. Para a gente fazer uma comparação, o Tesouro Selic ele rende 60% mais que a poupança. Por exemplo, o Tesouro Selic, no momento em que eu gravo esse vídeo, ele está rendendo 10,75%. E a poupança vai render algo em torno de 7 a 8% no máximo. Então, poupança é um péssimo investimento. Nem deveria ser chamado de investimento, porque você está deixando muito dinheiro no balcão, muito dinheiro na mesa, para que os bancos enriqueçam ainda mais. Então, poupança, nada. Onde você não pode deixar a sua reserva de emergência? Em renda variável. O que é uma renda variável? Ações, fundos imobiliários, bitcoins, porque eles têm muita oscilação do mercado. Então, isso você não quer que o seu dinheiro que está numa reserva sofra variações curto prazo. As ações ganham sempre no longo prazo, mas no curto prazo elas oscilam bastante. Então você não pode deixar dinheiro embaixo do balcão, embaixo do colchão. Você não pode deixar dinheiro na sua poupança e nem muito menos nas ações que são rendas variáveis. Então, onde eu devo deixar a minha reserva de emergência? Exatamente, um lugar com bastante segurança e liquidez, chamado de renda fixa. Existem dois de renda fixa, o Tesouro Direto e os CDBs. Tesouro Direto significa que você vai emprestar o seu dinheiro ao governo. O CDB você empresta ao banco. O Tesouro Direto é como se fosse esse grande cofre do Brasil. Imagina assim, ó, você tem uma empresa, um banco e o governo. Qual é dos três que tem a chance de quebrar? Todos os dois primeiros. O governo, ele tem a única chance, o governo tem a prioridade para o governo, ele tem o único que pode imprimir é o governo. Empresas e bancos não imprimem. Então o governo, quando tudo é ruim, o governo ele é dono da máquina. Então o governo pode imprimir bastante dinheiro, certo? Então o investimento mais seguro chama-se Tesouro Direto. Ele não é o melhor, mas ele é o mais seguro. Por que ele é o mais seguro? Aqui você tem que entender que é a pirâmide dos investimentos. Existe a liquidez, a rentabilidade e a segurança. Nunca você vai ter essas três características num único investimento. Você terá que abrir mão de uma das características dessa pirâmide. O Tesouro ele tem bastante segurança, porque é o governo garante. Ele tem muita liquidez, porque o governo é o dono da máquina de imprimir dinheiro.
mas ele não tem uma rentabilidade como as empresas. Então, o que você está procurando? Segurança? Liquidez? Tesouro direto. Você quer mais rentabilizar e quer se expor a mais, você vai para as ações. Então, o tesouro direto, você empresta dinheiro ao governo e recebe uma rentabilidade baseada na taxa Selic, certo? A taxa Selic que hoje, no momento em que eu gravo, ela está em 10,75% ao ano. Veja bem, você pode também emprestar dinheiro nós chamamos isso de CDB. O CDB é o empréstimo que você faz ao banco. Sai fora dessa e pegar dinheiro no banco, preste dinheiro ao banco e receba uma rentabilidade sobre isso, em cima do seu dinheiro. Veja bem, qual é a rentabilidade do Tesouro e do CDB? Existem 3 maneiras de conhecer a rentabilidade, o retorno sobre o seu dinheiro investido. Então, grave essa palavra, indexador. O Tesouro indexado à taxa Selic, nós chamamos de pós-fixado. Então, você investe no Tesouro indexado à taxa Selic. Então, isso é pós-fixado. No Tesouro baseado na taxa Selic, então você recebe a rentabilidade da taxa Selic. Ela varia também ao longo do tempo, a taxa Selic. A cada 45 dias, o Copom se reúne e a taxa será mantida, se será baixada ou se será alterada para cima. Existe um outro indexador chamado de pré-fixado. O que é um tesouro pré-fixado ou um CDB pré-fixado? É quando você contrata na hora. Por exemplo, eu quero um tesouro, eu quero um CDB que renda 13% ao longo de 3 anos. Então, durante os 3 anos, ele só renderá 13%. Por isso que o nome é pré-fixado. Existe o indexado à inflação. Nós chamamos isso de IPCA. O que é o IPCA? É o que mede a inflação. Então, quando você pega um tesouro indexado à inflação, chamado IPCA, ou um CDB indexado à inflação, IPCA, você vai ganhar a inflação do ano mais alguma coisa.